Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por estarmos novamente aqui para estudarmos a Bíblia com vocês. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele nos dá cada dia a oportunidade de nós o conhecermos mais e melhor e também fazermos a sua vontade em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que oram pelo canal Hora Tranquila. Nós agradecemos a vocês, onde quer que estejam, não importa o país, não importa o horário que você está estudando a Bíblia conosco, o importante é nós estarmos juntos em volta da palavra de Deus. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Cleusa Oliveira, de Ohio, aqui nos Estados Unidos. Odília Santos Brito é de Campina do Barreto, em Recife. Cacilda de Fátima é de Vila Matilde, em São Paulo. Jandira Alves é de Maringá, Paraná. Jaiete Sato é de São Paulo. Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pela vida, por este dia que nos concedes, por este momento que temos para estudar a tua palavra. Te damos graças, Pai, por cada irmão, irmã, amigo, amiga que estudam a Bíblia conosco diariamente, que a tua presença seja sentida na vida de cada um deles, abrindo a mente para o entendimento, que o teu Espírito Santo, Pai, nos capacite a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Os nossos ouvintes têm problemas em suas vidas, como nós aqui também temos. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrar a solução em Ti, que nós não desanimemos, mas que nós possamos continuar nos fortalecendo cada vez mais em Tua Palavra. Abençoa aqueles que nos pedem orações. Faça a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos continuando o estudo deste estudo número 1 da série Deus e a Aliança com o Seu Povo. E começamos buscando na Palavra de Deus entender como foi que surgiu esta aliança, e tudo começou lá no início da criação. Logo depois que Deus criou o ser humano, houve ali a desobediência do primeiro casal e Deus então precisou fazer uma aliança com o ser humano para que eles pudessem novamente ter direito à vida eterna. Porque nós, seres humanos, fomos criados para viver eternamente. Satanás, ele é astuto, ele foi ao jardim do Éden e exatamente onde Deus disse que eles não deveriam estar próximos ou comer do fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal, ali estava a serpente. Satanás se incorporou numa serpente e começou a conversar com Eva. Nós vamos ainda falar sobre isso aqui no estudo que estamos fazendo esta semana. Mas lembrando que quando nós começamos esse estudo, nós falamos a respeito de que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus, Ele não precisou de dar explicações. Olha, porque eu comecei assim, eu fiz assim. Não. No princípio criou Deus os céus e a terra e acabou. Ele é Deus. E Deus então usou homens santos para escrever a sua palavra para que nós pudéssemos saber como tudo veio à existência. Por quê? Porque a maioria das pessoas não aceitam a palavra de Deus como algo que pode realmente exercer poder em nossa vida. Eles não creem na criação, não creem que há um Deus soberano que cuida de tudo e que mantém tudo em ordem. Então falamos que o homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, e Deus tinha prazer em se relacionar com o ser humano, e Ele também tem prazer em se relacionar conosco hoje. Por isso que Ele inspirou homens para escrever a sua palavra, para que nós possamos ter relacionamento com Ele. A Bíblia, irmãos e amigos, não é um livro como outro qualquer. É um livro que tem poder, porque é a palavra de Deus. Este livro foi inspirado pelo Espírito Santo, e quando nós lemos a Bíblia,
E quando nós oramos pedindo a Deus sabedoria para entender a sua palavra, o mesmo Espírito Santo que inspirou homens a escrever a Bíblia, ele se faz presente conosco, nos dando entendimento. Agora, vejam que Deus havia dito para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de todas as árvores frutíferas que dão sementes, vocês podem se alimentar de legumes, verduras, tudo que há no jardim, menos daquela árvore. Era a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nos diz assim: Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Eu estou lendo a Nova Versão Transformadora, tá? A Bíblia, Nova Versão Transformadora. Você pode ler aí na sua Bíblia, não importa a versão, você vai ver que é esse mesmo ato que Deus disse para Adão e Eva está também na sua Bíblia, um pouco diferente. O Senhor Deus lhes ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, aqui estava a prova de fidelidade do ser humano para com Deus. Como nós já dissemos esta semana, o ser humano foi criado com livre arbítrio, tendo o direito de escolher obedecer ou desobedecer. Assim como os anjos também são criaturas, foram criados por Deus, e os anjos também têm livre arbítrio. É tanto que, quando houve a rebelião lá no céu, é porque Lúcifer sentiu no seu coração o desejo de estar acima de Deus, queria estabelecer um trono. E ele então convenceu a terça parte dos anjos a estar do lado dele e fazer parte deste reino que ele iria estabelecer. E Deus, claro que procurou tirar da mente dos anjos que eles não fizessem isso, porque seria uma escolha errada que eles estariam fazendo, mas eles permaneceram neste desejo de estabelecer um reino. E aconteceu que houve batalha no céu, e Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. E eles tinham também o livre arbítrio. Agora, a outras duas partes de anjos que ficaram nos céus, eles viram a consequência do erro de Lúcifer e eles continuam obedecendo a Deus, servindo a Deus por amor. Irmãos, nós nunca deveremos obedecer ou servir a Deus por medo. O medo não vai nos salvar. O medo vai nos levar à perdição. Não adianta nada nós dizermos que somos cristãos, que nós cremos em Deus, que cremos em Jesus, que o aceitamos, mas se nós fazemos as coisas por medo e não por amor a Jesus. É isso que nós temos que ter em mente. O medo vai nos levar também à perdição, porque Deus quer que nós o sirvamos de todo o coração, não com um coração dividido. Fazer o serviço para Deus, mas pensando em fazer a outra coisa, porque achamos que era melhor, mas por medo das consequências, por medo da morte eterna, aí nós fazemos aquilo. E Deus, ele não aceita, porque Deus, ele só aceita quando nós o buscamos de todo o coração. E então, houve a desobediência, né? Deus disse para Adão e Eva que eles não comessem daquele fruto. Eva, ela se afastou de Adão em algum momento, foi se aproximando daquela árvore, e lá estava a serpente, incorporada nela estava Satanás, e então a serpente começou a conversar com a mulher. Interessante que animal não fala. Naquela época não falava e hoje também não fala. Algumas vezes Deus usou o animal para falar, para poder repreender, igual no caso de Balaão. Mas animal não fala. E Eva ficou encantada com aquela serpente falando, e a serpente era um dos animais, das criaturas mais bonitas que tinha no Jardim do Éden. Tinha asas, voava, ela brilhava quando voava pelo céu, chamava atenção. E é tanto que quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: olha, agora você vai rastejar pelo chão, você vai comer pó, disse a serpente. Ela perdeu as asas. Agora, vejam que
Como é que, às vezes, irmãos, nós somos iludidos pelo inimigo, não é mesmo? Nós sabemos que determinada coisa que nós estamos olhando, observando, não é bom para nós, vai trazer problemas no nosso relacionamento conjugal, vai trazer problemas no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com Deus, mas nós somos atraídos. Satanás, ele sabe como atrair as pessoas. E assim ele atraiu Eva, começou a conversar. E Eva disse, não, Deus disse que nós não podemos comer, podemos dessa árvore, não podemos, de todas as demais podemos, porque se nós comermos do fruto dessa árvore nós vamos morrer. E aí a serpente disse, não, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal assim como Ele é. Vocês podem ler o capítulo 2 de Gênesis, esse diálogo que houve entre a serpente e Eva. E então Eva, enganada, tomou do fruto, comeu, e depois levou para Adão. Adão sabia que Eva havia pecado e ele, quem sabe por um momento de fraqueza ali, pensando que agora ele ia ficar sozinho, que Eva iria morrer, ele não ia ter companheiro, ele também comeu. Adão comeu consciente que estava pecando, Eva foi enganada. E assim que eles comeram, perceberam que estavam nus, porque antes eles tinham uma veste de glória. Então, irmãos, quando Deus disse, olha, certamente se vocês comerem vocês vão morrer, muitos pensam que eles deveriam ter morrido imediatamente, né? Mas o que morreu imediatamente foi aquela glória que eles tinham, aquela veste que os cobria e eles não percebiam que estavam nus. E agora viram que estavam nus e tiveram medo. E agora? Deus sempre passava pelo jardim, todos os dias, naquele horário que era costumeiro, e eles se esconderam. E é isso que acontece, irmãos, conosco. Quando nós transgredimos a vontade de Deus, nós fugimos de Deus. Mas assim como Deus foi atrás de Adão e Eva, Adão, onde estás? E Adão disse, Senhor, eu tive medo e me escondi. Mas por quê? Comeu daquele fruto? Irmãos, Deus ele nos dá sempre novas oportunidades. Não importa o que nós tenhamos feito, o que você tenha feito, não importa a vida que você está vivendo hoje, você que está ouvindo esta mensagem hoje, Deus está falando para o seu coração, para a sua mente. Onde estás? Deus está atrás de você, Deus não te abandonou, Deus não se afastou de você. Deus ele quer transformar a sua vida e te dar a certeza da salvação. Venha para Jesus, não continue se escondendo dele. Venha, ele quer te salvar. E então, nós amanhã iremos ver o que foi que Deus fez com Adão e Eva, se eles realmente morreram imediatamente. E nós vamos então dar continuidade a este estudo. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia hoje. Não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna e jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.